Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Nós estamos meditando acerca do primeiro sermão público registrado no Novo Testamento, que está lá no Evangelho de Mateus, começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Antes de começarmos a meditação de hoje, vamos orar? Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Paizinho, que o Teu Santo Espírito, que o Senhor enviou para nós, para que nós não ficássemos órfãos, desde que o Senhor esteve aqui na terra e subiu aos céus, depois de ter ressuscitado, após ter pago por nossos pecados na cruz do Calvário, meu Deus. Que o Senhor possa revelar ao nosso coração, nos dar discernimento da Tua Palavra e que nós possamos, Paizinho, ser transformados por ela. De tudo, Pai, que nós devemos guardar, sabemos que é o coração, o lugar onde nós devemos ter o maior cuidado. Porque, segundo a Tua Palavra, é do coração que procedem todas as fontes da vida. Portanto, Paizinho, contamos com o Senhor, porque sozinhos somos incapazes. Enganoso é o coração do ser humano, mais do que tudo, e desesperadamente corrupto, conforme o Teu profeta Jeremias falou no Antigo Testamento para nós. Pai, nós sabemos que a Tua Palavra é pura e é verdadeira. Nós sabemos, Senhor, que o ser humano é passageiro e seca como a erva, e que toda a glória deste mundo, todas as riquezas e maravilhas deste mundo, as coisas visíveis, são como a flor da erva. Seca a erva, cai a sua flor, mas a Tua Palavra dura para sempre, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse tempo. Obrigado, Pai, por ser tão amoroso, por ter feito tudo por nós. Continua nos ajudando, Senhor, e abençoa cada um desses amados que está acompanhando este devocional. Paizinho, se revela, ó Deus, no coração de cada um deles, para que haja um verdadeiro quebrantamento, um arrependimento a partir da consciência do seu estado. Porque todos nós somos pecadores, Pai, e carentes do Teu perdão, da Tua glória, do Teu amor, da Tua misericórdia. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos, então, conforme eu disse, meditando aqui na Palavra do Senhor, e começamos ali a estudar o Sermão do Monte, conforme eu disse, Deus estava aqui no mundo e agora estava falando face a face conosco. E nós vimos ali ele começando a falar das bem-aventuranças, E então ele vai pedir para que nós sejamos humildes em espírito, que nós choremos de verdade pelos nossos pecados, que nós sejamos mansos como Ele é manso. E para tudo isso Ele vai dizendo a bem-aventurança, Então, que do espírito humilde é o reino dos céus, dos que choram de arrependimento pelo pecado, nós seremos consolados por Sua graça sobre a nossa vida. Que os mansos herdarão a terra. É aqueles que têm fome e sede. Veja, a gente só tem fome e sede daquilo que falta. Então aquele que tiver fome e sede da justiça de Deus será saciado. Que os misericordiosos alcançarão a misericórdia de Deus. Então que nós sejamos pessoas generosas, que nós sejamos pessoas que tenham dó, que tenham
mas não é aquela dó de pena, não, amados. É que nós tenhamos compaixão daqueles que estão miseráveis, sedentos da verdade de Deus e necessitados de coisas materiais, que nós possamos ajudá-los, que nós perdoemos aqueles que têm errado conosco. Porque se nós perdoarmos, nós também seremos perdoados nas nossas falhas junto ao Pai. Por isso, quem tem fome e sede de justiça é saciado, e quem é misericordioso alcançará misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amados, é do coração que procedem as fontes da vida. Jesus vai dizer no capítulo 15 de Mateus, no versículo 19, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Veja, é do coração, o coração enganoso do ser humano e desesperadamente corrupto. Se não me engano, isso está em Jeremias, no capítulo 17. Amados, então nós vamos ver aqui, que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amados, seja conciliador, seja pacificador. Do que depender de vós, tenhais paz com todos, o apóstolo Paulo vai dizer. E aí vem o versículo 11, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, ou seja, somos nós, quando por causa de Jesus, formos insultados e perseguidos, e mentindo disserem todo mal contra nós, por causa de Jesus. Alegrem-se e exultem, porque é grande a nossa recompensa, A palavra diz, Jesus estava dizendo, é grande a sua recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amados, Deus estava aqui na terra, mas antes de vir à terra, Ele preparou o seu povo para recebê-lo. Ele preparou o mundo para recebê-lo. E Ele usou profetas, homens de Deus, que transmitiam a palavra de Deus ao povo. Só que, naturalmente, o povo que andava em pecado ouvia da boca do profeta, de um ser humano, uma advertência de Deus. E ficavam irados, e por isso perseguiam os profetas. Não é fácil, amados, declarar a verdade de Deus ao mundo, porque o mundo rejeita as suas verdades. O mundo rejeita os ensinamentos, os mandamentos de Deus. E Deus quer com isso o nosso bem. Deus nos adverte na sua palavra para que nós nos arrependamos, entendamos o que estamos fazendo contrário a ela e nos voltemos, nos convertamos a Ele. Esse é o desejo do Senhor e por isso Ele enviou profetas, como nós vimos aqui no versículo 11. E todos foram perseguidos. E Jesus, Deus agora aqui na terra, estava dizendo, alegrem-se, exultem de alegria quando vocês forem perseguidos por causa da minha palavra. Porque grande é a sua recompensa nos céus. Então, só para a gente lembrar de uma das profecias, está lá no capítulo 9 do livro de Isaías, no versículo 6, onde o profeta diz assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deus nos deu o seu filho. E sobre os seus ombros está o governo de todas as coisas. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O profeta Isaías estava anunciando 700 anos antes que Deus viria ao mundo, Deus Forte, o maravilhoso Conselheiro. E Jesus estava aqui agora, nesse sermão, transmitindo os seus conselhos, um maravilhoso Conselheiro. Por quê? Porque por amor, Ele estava nos mostrando um caminho para que nós fôssemos feitos filhos dele.
João, o apóstolo João, ele vai dizer lá no capítulo 1 do seu evangelho a respeito de Jesus Cristo. E ele vai dizer assim, a partir do versículo 10, amados. O verbo, em algumas traduções, a palavra de Deus, né? O verbo de Deus é a palavra de Deus. A palavra usada no grego original é justamente usada para a palavra, logos, logos. Então, logos de Deus, né? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. Foi feito por meio da palavra de Deus, foi feito por meio de Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, nem pode conhecê-lo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Então ele vai te dar o poder de se tornar filho, co-herdeiro com ele, herdeiro de Deus, filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É um novo nascimento, amados, regenerados, ou seja, gerados de novo. E nós fomos gerados novamente no sentido espiritual. Nós não éramos filhos de Deus, mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós recebemos do Pai o poder de sermos feitos filhos dele. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai falar que nós somos adotados por Deus, pela fé em Jesus Cristo. E aí ele continua, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a palavra se fez carne, ou seja, Deus veio ao mundo, encarnou, e para isso escolheu Maria, que era uma mulher temente a Deus, assim como José. Não é hoje o nosso assunto, mas escolheu ela para dar-lhe um corpo físico, para gerar um corpo físico, para Deus estar entre nós. Maravilhoso, amados, esse é o testemunho, né, que nós vimos aqui de Isaías, o testemunho agora do apóstolo João. Ele estava dizendo, nós vimos. João esteve com Jesus 3 anos ali no seu ministério. Nós vimos a sua glória. Ele está testemunhando para que nós hoje, 2000 anos depois, pudéssemos ter essa certeza. Deus esteve aqui entre nós e voltará, porque Ele prometeu que fará isso, amados. Então isso é muito importante. Aí depois nós vimos aí no nosso último devocional que somos sal e luz do mundo. Deus nos chamou para isso. E aí nós finalizamos vendo uma declaração de Deus, dizendo, e não pensem que eu vim aqui revogar a lei. Eu não vim para anular a lei, eu vim para cumpri-la. E por que ele veio para cumprir? Porque nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei. A lei não tem poder de nos transformar, ela só pode mostrar o nosso erro. Quem pode mudar o nosso coração é Deus, através do Espírito Santo que Ele enviou para a sua igreja, para dentro de cada um de nós. Mas nós só podemos ser transformados por Deus através da sua palavra e se nós permitirmos que Deus faça essa transformação. Conforme nós vimos também no último devocional, lá em Romanos, né, no capítulo 12, versículo 2, não tomem a forma deste mundo, não se adaptem aos padrões deste mundo, mas deixem-se transformar pela renovação da tua mente, da vossa mente, para que você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus está aqui, Deus está aqui falando através desse sermão para aqueles homens e para nós, né? Porque Deus deixou a sua palavra escrita.
para que nós possamos ser transformados por ela. Deixe, amados, que Deus transforme o teu coração. Não siga os padrões deste mundo, porque os padrões deste mundo estão guiados pelo príncipe deste mundo que já está condenado. O mundo jaz no maligno. Busquem a vida, amados, a vida em Deus. Jesus é a vida, é a ressurreição e a vida. É o caminho, a verdade e a vida. Amados, então vamos começando aqui, né? A partir do versículo 21, Jesus vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Amados, é importante a gente ter em mente que Jesus vai falar sobre alguns temas desse versículo 21 até o final do capítulo 5, que está no verso 48. O texto é bastante longo, mas eu gostaria de, para fechar a ideia, falar sobre tudo isso. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem, que a partir das minhas explicações, vocês lessem esses versículos na íntegra, até o versículo 48, à luz da explicação que eu vou dar aqui a vocês agora. Nós já vimos que Jesus falou no último devocional, né, nesses versículos de 17 até o 20, que Jesus não veio para anular a lei, mas cumpri-la. E ele vai dizer assim que aquele que fizer diferente e ensinar aos outros algo diferente do que ele havia ensinado através dos seus mandamentos e através do seu sermão até este momento, e o que ele vai falar agora na sequência, seria considerado o mínimo no reino dos céus. E para que nós então pudéssemos entrar no seu reino, a nossa justiça deveria exceder em muito a daqueles escribas e fariseus que estavam ali naquele tempo. Por quê? Porque eles eram hipócritas. Então eles ensinavam a lei, mas eles não viviam conforme a lei. Longe dos olhos das pessoas. Essa é a hipocrisia. Eu ensino algo e faço algo diferente. Eu demonstro ser uma coisa na frente das pessoas, mas longe dos olhos dela, eu sou outra pessoa. Então eu finjo ser o que na verdade eu não sou, no meu íntimo, no meu coração. Isso é hipocrisia. E Jesus estava aqui, Deus estava aqui agora na terra, né, falando conosco sobre isto, falando que, olha, não cuide, não faça como os fariseus e escribas que se preocupam com uma aparência, mas cuidem do coração de vocês, porque é dele que procedem as fontes da vida. Era isso que Jesus queria nos ensinar através desse sermão. Ele vai ensinar muita coisa. Amados, então aqui nós lemos que Jesus estava falando, vocês ouviram o que foi dito. Foi dito por quem? Foi dito pelos antigos, né? Por Moisés, na sua lei, os mandamentos. Depois os fariseus foram criando leis e tradições humanas. Então a gente vai ver que Jesus estava falando sobre isso. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Quando ele diz, eu porém vos digo, dá uma impressão de que ele vai mudar algo. Que ele vai dizer, eu porém vos digo, mate. Mas não é isso que Jesus fala. Jesus diz, eu porém vos digo, se você tiver uma ira no teu coração contra o teu irmão, você já matou ele no teu coração. Então veja que Jesus sobe o nível da lei. Não é mais agora uma preocupação com um fato externo. Não é o fato de você pegar ali uma arma e tirar a vida do teu irmão,
mas basta ter uma ira contra ele. Basta você xingar o seu irmão, é que ele está dizendo, se você chamar de tolo o teu irmão, você já está sujeito ao inferno de fogo. E veja, quem está falando de inferno de fogo é Jesus, é Deus aqui na terra. Ele veio aqui e falou claramente para nós. Então não é uma questão de, eu acho que existe ou eu acho que não existe. Não, a questão é, Deus falou. Agora, se você acha que Jesus Cristo não é Deus e que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, eu lamento, siga o ser humano. Pode seguir, segue a tua vida, segue os ensinamentos do inimigo, continua se deixar ser enganado. Veja o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo, continue enganado, não, continue deixando-se ser enganado, porque é isso, amados. Deus nos alerta o tempo todo, maldito é o homem que confia no homem, bendito aquele que crê na minha palavra. Amado, se você estudasse, se você lesse a palavra de Deus, você teria certeza de que ela é palavra de Deus, porque ela não se contradiz, porque é uma obra escrita ao longo de 1500 anos por 40 homens diferentes. Porque se você olha no panorama, é um plano perfeito de Deus até a redenção daqueles que o amam. Você vai ver que ela não se contradiz. Amados, a Bíblia não precisa de uma fonte externa para interpretá-la. Por quê? Porque ela é perfeita. Então a Bíblia interpreta a Bíblia. Deus não precisa de intérprete. Basta você ler e você terá certeza de que ela é a palavra perfeita, inerrante, infalível de Deus. E que os seus ensinamentos são perfeitos. E se postos em prática, a nossa vida fica muito melhor, muito mais fácil. Deus quer o nosso coração. Ele quer nos reconciliar com Ele. Deus te ama, Deus me ama. Amados, então nós vamos ver aqui que Jesus vai começar sempre falando isso. Ouviram o que foi dito a respeito do adultério, não cometa adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Isso está aqui no versículo 27. Nós estamos no capítulo 5 de Mateus, no verso 27, Jesus vai dizer isso. Então veja que não é simplesmente o adultério cometido na prática, mas começa no coração, como nós vimos lá em Mateus capítulo 15, versículo 19. É do coração que procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, coisas semelhantes a essa. Então Jesus está dizendo, cuida do teu coração. É ali que começa. Todo o adultério começa a partir do momento em que você olha e aí você deseja e vai alimentando aquela ilusão, aquela fantasia no coração e aquele desejo vai crescendo até chegar a um ponto em que se torna então o pecado externo, né? Mas tudo começou lá dentro. E olha que interessante, porque Jesus na sequência vai dizer assim, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Amados, percebe que a questão do adultério vai muito além do fato mesmo, do se deitar com uma outra pessoa fora do casamento e ter relações com ela, mas é uma coisa que começa aqui dentro do coração, na mente. Então Jesus está falando, olha, se o teu olho é mau e começa a olhar para aquilo que não deve, para aquilo que é impuro,
É óbvio que Jesus não está pedindo para você arrancar o teu olho e jogar fora, mas ele está dizendo o quão é importante você parar de olhar para essas coisas. Parar de olhar impuramente para essas coisas. E se você não consegue olhar de forma impura, então não olhe de jeito nenhum. Fuja da aparência do mal. Não permita que se crie uma oportunidade. E além do olho, a nossa mão também pode alimentar essa fantasia. Jesus está falando isso aqui. Nós estamos falando aqui de atos, impuros, como nós vimos, imoralidade sexual. Então Deus está falando conosco, amados, cuida do coração, não alimente essas coisas no coração de vocês. Deus sobe o nível da lei. Então Jesus não anulou a lei, ele simplesmente mostrou que ela vai muito além daquilo que está escrito. Quer ver uma coisa, amados? Eu sempre falo para vocês que os 10 mandamentos estão lá em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 13 ao 17. Você já leu? Você quer mesmo ouvir a Deus? Você quer mesmo ter um relacionamento com o pai de vocês? Com o teu pai? Então vai lá, leia, medite sobre aquilo. Compare o que Deus disse com aquilo que foi ensinado a você, ou com aquilo que você tem feito e tem buscado. Se o teu coração é sincero diante do Senhor, como foi o meu, quando eu li pela primeira vez, tardiamente, porque eu li a Bíblia com 40 anos, e a hora que eu vi toda a palavra do Senhor e comparei ela comigo, eu entrei num quebrantamento terrível, amados, tremendo, no sentido de eu me deixei enganar. Pai, me ajuda a corrigir, me perdoa pelos erros, me ensina os teus caminhos. Isso é um coração de um filho que ama o Pai, respeita o Pai e quer fazer a vontade do Pai. Eu quero que a minha vida glorifique o nome de Deus. E eu não sou perfeito, amados. Assim como você não é e não existe nenhum ser humano. A Bíblia fala isso, Deus fala isso. Não existe nenhum ser humano perfeito. Por isso ele mesmo veio, se tornou humano, se fez carne e venceu o pecado por nós, por todos os seres humanos. Venceu o pecado, venceu a morte e nos deu vida pela fé nele. Nós somos justificados pela perfeição com que ele viveu, porque ele cumpriu a lei de Deus. E porque ele venceu o mundo e o pecado, nós também podemos vencer nele, não sozinhos, porque sem ele nada podemos fazer. Ele também disse isso no Evangelho de João. Amados, e aí depois ele vai falar um pouco sobre o divórcio. Era muito comum naquela época, por causa do coração duro das pessoas, dar carta de divórcio às mulheres sem um motivo justo. Então Jesus disse que não foi assim desde o princípio. Por quê? Porque Deus instituiu a família. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Mas por causa do coração do ser humano, o coração duro, ele permitiu somente um motivo para o divórcio, que era o adultério. Então, pelo adultério, há possibilidade do divórcio. Esse é o único motivo aceito por Deus. E aí ele vai falar depois, no versículo 33, acerca dos juramentos, que nós não devemos jurar por nada, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei Jesus Cristo, Nem por nada, nem pela nossa própria cabeça, Eu juro por mim, nem por isso nós devemos jurar. E aí ele justifica, porque nós não temos nem a capacidade de transformar um cabelo branco em preto ou preto em branco. Nós não temos esse poder. Aí Jesus diz
mas seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Ou seja, se você disser sim, faça, haja conforme o sim que disse. Se você disser não, não faça. Não haja de acordo com aquilo que você falou. E na medida, amados, que as pessoas vão vendo a nossa integridade, né? O que eu digo eu faço, se é sim eu faço, se eu digo não eu não faço. Com o tempo as pessoas vão confiando em nós, pela experiência dessa integridade. E aí Jesus diz assim: o que passar disso é do maligno. O mundo tem transformado o sim em nãos. Eu vou dar um exemplo concreto, né? As verdades de Deus são ensinadas no mundo como mentiras. E as mentiras estão sendo transformadas em verdades. Falam que a verdade é relativa. Então esse relativismo vem do maligno. Por quê? Mas isso é certo ou errado? Depende. Depende. Amados, não depende. Depende de ser humano. Se o ser humano considera bom, é bom. Se ele considera mal, é mal. Amados, isso é coisa do maligno. Então qual é o nosso filtro? Como é que nós podemos avaliar se algo é bom ou mal, é certo ou é errado? Através da palavra de Deus. Se você é filho de Deus, se você é do reino de Deus, se você ama a Deus, e quando eu falo Deus, eu estou falando Deus verdadeiro, que criou os céus e terra e tudo que neles existe, e que esteve entre nós há 2000 anos, afirmando tudo aquilo que ele já havia dito no passado aos profetas, ou através dos profetas. Então, amados, se você é temente ao Senhor, você vai avaliar o que é certo e errado através da palavra de Deus. Ela está sendo distorcida, as pessoas estão sem saber, sem conhecimento. Leia um versículo, leia alguma coisa isolado do seu contexto. E um texto fora de contexto vira pretexto. Fazem teorias e ensinam errado. E levam muitos à perdição. Tem desviado as pessoas da verdade de Deus, dos seus cuidados, da sua presença, da sua vontade. Não entram no reino de Deus e não permite que entrem aqueles que estão se esforçando para entrar. Amados, não é o ser humano o teu guia, é Deus. Deus é o teu guia, não sou eu. Portanto, leiam a palavra de Deus e avaliem o que eu estou falando. Se estiver contrário ao que está aqui, descarte. E não precisa mais assistir esses devocionais. Mas se o que está aqui é o que eu estou falando, siga a palavra de Deus. Porque é ela que vai te levar por um caminho seguro e vai te dar uma eternidade de paz com o Senhor. Grande será o seu galardão nos céus. Amados, e aí então Jesus vai falar sobre o amor aos inimigos, né? No versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Veja, então eu demonstro ser filho de Deus quando eu amo o meu inimigo, quando eu oro por aqueles que me perseguem. E aí Jesus continua, né? Porque ele Deus, né? Porque o Pai de vocês faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Veja, Deus tem misericórdia. E Deus espera que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se arrependam e se voltem para Ele. Por isso que Deus
faz e permite que o bem seja feito para justos e injustos. E Ele quer que nós sejamos assim também. Verso 46, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, cumprimentarem, né, somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios, ou seja, os não cristãos, também não fazem o mesmo? Naquele contexto eram os não judeus, mas no contexto de Cristo, que não faz acepção de pessoas, é todo aquele que não é cristão. Então nós precisamos ter paz com todos, cumprimentar a todos, tratar bem a todos. Portanto, aí olha como Jesus fecha essa ideia. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amados, Deus sabe que nós não somos e nunca seremos perfeitos. Por que Jesus então diz, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês? Jesus está dizendo o que é a perfeição de Deus. Jesus está ensinando o que Ele é. Por isso Ele fala com autoridade, não como os escribas e fariseus, mas com autoridade. E as pessoas se maravilhavam da sua doutrina. E Jesus então está dizendo, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês. Amados, eu só posso melhorar, muito embora eu não chegue à perfeição, mas eu só posso melhorar a cada dia quando eu busco aquilo que é perfeito. Jesus Cristo é perfeito. Quando eu leio a palavra de Deus, eu entendo a perfeição de Deus, os seus atributos, o que Ele quer, o que Ele deseja de nós, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão sobre a nossa vida, a justiça dele que é diferente da nossa. Nós somos justiceiros. Deus é justiça. E a justiça de Deus veio através do perdão pela fé em Cristo. Então percebam, amados, que nós devemos buscar a perfeição, mesmo sabendo que nós nunca chegaremos lá. Mas eu só posso crescer a cada dia buscando-a sem cessar. Através da sua palavra, ser lavado pela palavra de Deus diariamente. Leia todos os dias, leia 1, 2 capítulos, leia um livro do Antigo, do Novo Testamento. Se você nunca leu a Bíblia, comece pelo Novo. Comece por Mateus e vá avançando na palavra do Senhor. 2 livros que eu recomendo sempre, se vocês quiserem, seguir, talvez essa orientação não é a única, mas eu posso saber quem é Jesus Cristo pelo Evangelho de João. Então eu sei quem é Deus pelo Evangelho de João. E eu sei quem eu sou para Deus através da carta do apóstolo Paulo, que é inspirada por Deus, aos Efésios. Então eu sei quem eu sou para Deus, principalmente nos capítulos 1 e 2 de Efésios, mas é importante ler a carta como um todo. E eu sei quem Jesus Cristo é pelo Evangelho de João. Mas não fique só aí. Leia toda a obra, toda a palavra de Deus, porque ela é maravilhosa mesmo, amados. Quanto mais eu leio, mais eu amo a palavra do Senhor. E ela me lava, ela me purifica diariamente. Ela fortalece o meu espírito. E eu deixo de alimentar a minha carne quando eu fujo do mal aparente. Então fuja de imagens, de filmes, de novelas que só ensinam coisas erradas, de literatura, de pessoas. Não vivam nessa roda, na roda dos escarnecedores. Busque o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Amados, a gente encerrou aqui o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então foi a primeira parte do sermão. Jesus vai continuar nos capítulos 6 e 7. E se Ele permitir, estaremos juntos
na próxima semana para continuar a meditar na sua palavra. Deus está aqui falando conosco, falando com você. Abre o teu coração para Ele. Não dependa só de mim. Não se contente com apenas esse devocional, mas leia a sua palavra. Ame o Senhor, tema ao Senhor, confie no Senhor. E Ele vai fazer coisas maravilhosas na tua vida e através dela. Amados, vamos orar para finalizar? Paizinho, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por tanto amor. Obrigado por ter estado conosco e ter deixado testemunhas que, para provar, Pai, a verdade do que eles tinham visto e ouvido, eles defenderam esta verdade até a morte. Foram, Senhor, perseguidos, açoitados, presos. Foram feitos como escória do mundo, Pai, por amor a Ti. Mas para que nós hoje soubéssemos, Senhor, que ninguém, em sã consciência, teria sofrido, teria sido martirizado como aqueles apóstolos foram, e todos os cristãos daquela época, se não fosse para defender uma verdade. Porque quem viveu com o Senhor, quem esteve com o Senhor, por mais que sofresse, sabia e tinha certeza da sua salvação e da recompensa que estava guardada para todos aqueles que te amam e por amarem ao Senhor, defenderam a tua verdade, o Evangelho, para que nós hoje soubéssemos da verdade. Pai, alcança cada amado, alcança, Senhor, a nossa família. Revela, Pai, no coração de cada um, para a salvação e para que nós possamos, Pai, fazer parte do Teu corpo aqui na terra e sermos abençoados com esse privilégio, que é anunciar o Teu amor, a Tua misericórdia e as Tuas boas novas para o mundo. Porque o Senhor, por amor, nos deu o Teu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Uma excelente semana, amados, na paz do Senhor e nas bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amo vocês.